Olá, você está no Diário Talks. Hoje a gente está com um bate-papo muito interessante sobre saúde com o Dr. Milton Arthur Ruiz. Ele que é hematologista, professor e doutor, coordenador da unidade de transplante de medula óssea do Hospital Beneficência Portuguesa aqui de Rio Preto, também livre docente da FAMERP. A gente vai falar de um assunto que, no final das contas, ganhou, principalmente semana passada, bastante repercussão sobre o transplante, sendo utilizado aí a célula T para combater linfoma, que é o câncer do sangue. A gente vai bater um papo sobre essa técnica, sobre como funciona, se é novidade, se ela pode ser aplicada também a outros cânceres. E comigo está aqui a Rita Fernandes, ela que é responsável pela revista Bem-Estar, que vai bater esse papo também com o Dr. Milton Arthur Ruiz. Primeiramente, Dr. Milton, obrigado pela participação. Mais uma vez, a gente já teve um papo também bastante interessante, falamos sobre medicina personalizada e esse é um exemplo bastante real de uma medicina personalizada. Obrigado pela presença. Bem, agradeço ao convite, seu e da Rita, e cumprimento a todos que verão essa apresentação. E eu estou aqui à disposição no sentido de esclarecer uma técnica que é uma bela perspectiva e é uma grande perspectiva do tratamento não só de algumas doenças que hoje já existem resultados, como potencialmente para um futuro não muito distante, esperamos, no tratamento de vários tipos de tumores em que o tratamento dito tradicional, que tem sucesso, possa ser empregado. Esse é o nosso objetivo. Certo, Rita, obrigado também pela presença aqui. Obrigada a todos vocês. Seja muito bem-vindo, doutor. Bom, doutor, a gente começa falando então sobre essa questão da terapia, com célula T, que semana passada os veículos de comunicação, nós inclusive aqui no Diário, a gente acabou divulgando de um paciente que ele tinha um linfoma, que é o popular, digamos assim, o câncer no sangue, e ele teve uma remissão, parece que boa parte do corpo dele teria sido já tomado por vários tumores, e ele acabou tendo essa remissão, que a remissão, na verdade, é quando tem a regressão do câncer. Isso foi muito comemorado. No que consiste? Realmente uma técnica nova, ela chegou agora ao Brasil, já existe em outros países, e no que consiste? Por que foi tão comemorado, toda a cura deve ser comemorada, mas por que foi tão comemorado esse caso específico, doutor? Bem, a tecnologia é uma tecnologia já antiga. Já existem esses resultados há aproximadamente 10 anos, em que, na realidade, no exterior, isso já está bem desenvolvido. Ela nada mais, nada menos, é que você tem uma tecnologia de laboratório, na qual você modifica as suas próprias células, no caso dessas duas doenças, o linfócito específico, que é chamado linfócito T, ele é modificado em laboratório para que, depois de ser administrada como se fosse uma transfusão de sangue, faça com que esta célula, já multiplicada, trabalhada durante algum tempo nesse laboratório, tenha uma capacidade de atuar contra as células desta doença. Como foi observado naquele vídeo que está circulando, existia um PET scan, que nada mais é do que um retrato, com os vários gânglios tomando todo o organismo do paciente. Essa imagem foi bastante impactante, doutor? E na sequência, depois da aplicação, que é uma aplicação somente, você teve o desaparecimento de todas aquelas células, de todas aquelas imagens que era do tumor, levando, evidentemente, a uma melhoria do ponto de vista clínico do paciente, e sendo uma possível melhora. E nós não sabemos se cura, porque ele terá que ser acompanhado ao longo do tempo. A questão é o medicamento, por isso que teve essa parceria com o Instituto Butantan e a faculdade da Universidade de São Paulo de Ribeirão? Isso. O Instituto Butantan, como é do estado de São Paulo, e também o centro lá do Hospital das Clínicas e o centro também de terapia celular de Ribeirão Preto, trabalharam e trabalham através de um projeto de pesquisa conjunto. Receberam uma boa verba da FAPESP e, na realidade, que tem o aporte específico do estado de São Paulo. E, através disso, eles estão organizando estes laboratórios específicos no sentido de produção destas células. É como se fosse uma fábrica. E, na realidade, existem 3 em São Paulo, que são núcleos de tecnologia, 3 no TECS e 3 em Ribeirão.
porque não pode parar. Na realidade, sempre tem que ter como se fosse um backup, tem que ter uma evolução para a produção dessas células que virão dos pacientes. Esse é o ponto específico. Então, houve um investimento, você tem que fazer um projeto de pesquisa, porque na realidade você está fazendo, na sequência, um produto farmacêutico. E existe uma necessidade, evidentemente, que isso esteja exatamente dentro do que é preconizado. E esses centros têm tecnologias e apoios de grandes indústrias que estão no exterior e também atuam aqui no nosso país. Então, isso, na realidade, no fundo, trata-se de um produto farmacêutico. Diferentemente do transplante celular, do transplante célula-tronco, que a gente faz e que tem condição, que na realidade você praticamente não modifica nada das células. Você retira, você faz uma criopreservação, ou seja, essas células, ela fica num determinado local adequado, sem muitas sofisticação, vamos dizer assim, para que fique, e isto aí é administrado no paciente, isso é o transplante convencional. Nessa situação já é diferente. Você tem que ter uma coleta muito bem organizada, tem que ter do ponto de vista de certificação, inclusive do exterior desse laboratório, para que você colete de maneira adequada e consiga separar as células alvos adequadamente de uma forma para ser enviada ao laboratório, que esperamos que seja aqui no Brasil. Do ponto de vista de outras situações, a Novartis, Ilação e de outros produtos, de outros que existem, a Janssen também, por exemplo, você manda para o exterior. Para você fazer isso, o laboratório que vai mexer nessas células, ou seja, manipular geneticamente, modificar essas células, multiplicar o seu número para criar um exército para que seja administrado no paciente para matar as células ruins, precisa ser muito bem certificado, com equipamentos adequados para que você possa fazer isso. Doutor, então, assim, só para entender, o procedimento, tanto no questão de transplante medula óssea quanto esse, ele é parecido, digamos assim, você... Não, é praticamente igual. É igual, tem a igual. Diferença que é um medicamento ali que entra, na hora da coleta que tem que ter uma certificação, né? Tem que ter um cuidado maior na coleta e depois se insere o medicamento, né? o fármaco que depois de célula ele vira um medicamento. Vira um medicamento. O que nós fazemos habitualmente, o que o Brasil tem uma experiência muito grande, desde 1983, que começou a fazer, e tem uma experiência muito evoluída nesse aspecto do transplante, tem mais de 80 centros aqui no país que fazem transplantes convencionais para várias doenças. Aqui, especificamente, foi desenvolvido uma tecnologia do ponto de vista de modificações das células T, que é o específico de causar o linfoma, linfoma de grandes células, que pode ser as B, né? E o linfoma de células T também, ou as leucemias agudas, linfoblásticas. Então, na realidade, elas vão atuar especificamente para estas moléstias. Já existem alguns alvos que seriam para mieloma múltiplo e provavelmente com esse tipo de laboratório muito bem montado, esta fábrica, na realidade é uma fábrica, esta fábrica vai fazer com que tenha provavelmente outras indicações para outros tipos de neoplasias. Certo. Então, por exemplo, a paciente, né, ele vai até o laboratório, é coletado esse sangue dele, modificado geneticamente, depois volta para ele e essa célula que foi modificada vai combater as células ruins, né? Mas isso também tem alguns problemas, alguns, como que fala? Efeitos secundários. Efeitos colaterais. Quais seriam esses efeitos colaterais? Veja bem, na realidade você modificou, está administrando, você está na fase da administração. A fase teoricamente final, depois que o produto já foi trabalhado, modificado, e que na realidade passou a ser evidentemente um medicamento. Através de uma infusão, geralmente tem um certo número de células, vai depender de cada paciente, tem uma expertise que
tem que ser desenvolvida, você vai ter inúmeros problemas. Você vai destruir células. Você vai ter célula destruindo célula. Você tem restos dessa célula. E você tem, na realidade, produção de um grande número de proteínas, de substâncias que, na realidade, aumentam de uma hora para outra, que são as citocinas. E você pode ter várias manifestações, no sentido de ter baixa da pressão, você pode ter febre, você pode ter astenia, você pode ter manifestações de falta de ar, hipóxia, tem muitas manifestações. Eu pessoalmente não posso me adiantar mais porque não tenho experiência clínica com esses pacientes, porque nós somos clínicos. Mas na realidade tem vários problemas. Pode ter qualquer tipo de dano orgânico, qualquer ponto de vista renal. E o mais bem descrito, se você pega a literatura, são as manifestações do sistema nervoso central. Então, para tudo isso, você tem que modificar, porque é como você estivesse dando um remédio novo para o paciente com os seus efeitos colaterais diferentes. Nós que tratamos com quimioterapia, com alguns medicamentos que são um diferente dos outros, sabemos cada um qual é o maior problema deles. Às vezes associamos esses medicamentos e isso faz com que tenha efeitos secundários, não só para atuar contra a doença, mas contra si também. E a mesma coisa vai acontecer aí. Doutor, esse caso aí que foi destacado, né, foi um paciente de 61 anos, acho que era do Rio de Janeiro, né, que tratou de um linfoma, foi realizado aí pela USP de Ribeirão, né, junto com o Butantan. Acho que é a faculdade ali também, acho que mais um... Não, foi a USP de São Paulo. Foi a USP de São Paulo, né? USP de São Paulo. O Hemocentro de Ribeirão e o Instituto Butantan. Isso. Nesse caso, não é o primeiro caso, né, que a gente teve aqui no Brasil. Já tinha acontecido em Ribeirão. Já tinha acontecido, né? A questão, né, a primeira, uma das grandes, né, porque a gente está tratando de vida, todo mundo se preocupa, né, com algum parente, quem passa pela situação, por que não tem sido aplicado antes? E um tratamento desses, ele é caro? Dá para fazer, por exemplo, aqui no Brasil, de forma particular, uma pessoa que não está disponível no SUS, mas ela consegue ter acesso a esse medicamento? Como que é, doutor? Bem, na realidade, isso tudo, pelo que eu estou mostrando para vocês, estou tentando demonstrar, é que é um produto de alta tecnologia. Uhum. É um produto de um investimento que já vem há longo tempo em relação aos laboratórios, provavelmente mais de 15 anos. Então, na realidade, eles têm essa tecnologia. Eles têm, na realidade, eles detêm a tecnologia e eles detêm todo o controle sobre o processo. Isso é o problema. E esse custo desse processo é muito caro. Na realidade, ele tem uma liberação para valores nacionais ao valor de 3 milhões de reais. Aproximação. Então, um custo extremamente elevado. Isso se deve principalmente no sentido que você tem que criar o recurso humano. Segundo, você tem que investir no sentido do que já tem, para que seja feito de forma adequada. Isso eu sempre falo dentro da minha entidade. Nós temos investido no que já temos para fazer muito bem aquilo que nós já fazemos, melhor. Uhum. Tendo isto, você passa a evoluir no sentido de certificações. E na certificação, você vai ter que ter novos equipamentos, novas pessoas, colher essas células de forma adequada, dentro de um processo bem rígido, de uma sequência, para você mandar essas células para o paciente. Uhum. Para ele que, na realidade, no final receba isso. E que, felizmente, não é para todo mundo. Porque, na realidade, os tratamentos convencionais, dito assim, eles funcionam. Uhum. É um contingente de pessoas, digamos, nos linfomas difusos de grandes células. Aproximadamente 30% das pessoas serão refratárias de cara, e muitos desses serão beneficiados com outro tipo de tratamento e até com o transplante autólogo de célula-tronco, que é feito aqui em São José do Rio Preto, como em todos os outros locais, e que na verdade tem resultados muito bons. Mas tem pacientes que nem isso adianta. E você pode fazer o transplante também usando células de doador, que pode ser hoje em dia de um doador parente, que seja igual, e hoje cada vez mais você pode ser mais ou menos igual. Uhum. Você pode fazer transplante, ou obter um doador de banco, vamos dizer assim, de medula, aqui do Brasil ou do exterior. E você pode fazer também o transplante e tem resultados também.
tanto que já tem delineados trabalhos para fazer comparações entre o transplante halogênico para uns, ou seja, esses pacientes que não melhoram, eles fazem o transplante halogênico, comparar com outro grupo semelhante com esse CAR-T-cell, ou células T, terapia de células T. O que eu acho que é importante, né, doutor, você está deixando isso bem claro, é que do jeito que foi colocado, parece que como se fosse um remédio que simplesmente você coloca no sangue, transforma, coloca de volta e está tudo. Não, você tem todo um processo, não é só o remédio, você tem todo um processo, você tem o próprio paciente, mas a própria questão da certificação, de você ter uma equipe, então é um trabalho, né? E que outras formas de tratamento também podem ser até, quem sabe, até mais efetivas, dependendo do caso. Então não é algo como teve um tempo atrás, né? Acho que o senhor até me corrija, a tal da fosfoetalonamina, né? Talonamina ou amida, não lembro. Eu que não foi tenho muito colocado da fosfoetalonamina. Isso, etalonamina. Que foi colocada para que as pessoas tomavam, teve toda uma briga, inclusive isso foi até para a justiça, porque as pessoas queriam ter o direito a tomar, que era um placebo, né? Não tem como você ter um remédio que você toma e cura todo tipo de câncer, né? Que bom seria, né? Mas não era. Então também esse caso, apesar de ser cientificamente, também não é da mesma forma que funciona. Não é um remédio mágico que vai, ao menos em questão dos linfomas, que vai resolver todo tipo de câncer de linfoma ou câncer no sangue. Existem outros tratamentos, às vezes, até mais efetivos, né, doutor? Na minha opinião, veja bem, nós devemos ficar extremamente satisfeitos porque está chegando ao país uma possibilidade de um novo tipo de tratamento. E que, na verdade, as instituições, as entidades governamentais foram sensibilizadas no sentido de que há necessidade de implantação disso no país. Porque não existe esse tipo de possibilidade, na minha visão, pelo que a gente conhece, em outro país da América Latina, a não ser os Estados Unidos. Provavelmente o México talvez tenha condições, existem grupos muito bons lá. Isso praticamente está restrito à Europa e, evidentemente, a Ásia também está evoluindo. Tanto que o nosso vetor que vai ser utilizado aqui é chinês, para fazer essa modificação de célula. Então, em cima disso, é uma possibilidade, é um avanço tecnológico, a gente tem que ficar muito satisfeito que isso está acontecendo. Isso é muito bom no sentido de trazer, e a mídia tem muita importância, trazer para a população que esses pacientes têm que ser tratados e que existe possibilidade de bons resultados para eles, com os tratamentos que ainda hoje existem e que temos que ter prudência em relação a essas novas tecnologias que, como você diz, da cura. Porque potencialmente muitos desses pacientes poderão ter óbito, poderá ter problema para os pacientes. Poderão muitos desses pacientes, até com esta tecnologia, recidivarem. Porque nós vamos encontrar uma nova população em que uns funcionam, outros provavelmente não vão funcionar, nem com essa tecnologia. Aí nós vamos ter que inventar ou procurar uma outra tecnologia adicional ou associada. Doutor, o senhor colocou muito bem, né, que essa nova tecnologia está chegando, né, já chegou no Brasil, e isso é muito bom, se tratando de América, né, e muito próximo aqui no estado de São Paulo, próximo ainda que é Ribeirão, né, Sim. E isso é possível chegar aqui em Rio Preto. Nós estamos nos preparando, a cidade está assim, pronta ou quase pronta para receber essa tecnologia? Pelo que eu sei, em relação à minha própria instituição, não está preparada. É o que eu falei para você no início. Eu acho que a instituição precisa estar muito bem preparada para o que faz e que consegue fazer hoje. Na realidade, as equipes precisam estar preparadas. Nós temos garotos novos, excelentes aqui, no próprio HB tem ótimas pessoas, muito bem formadas. Nós temos dentro da beneficência também, nós temos uma equipe multidisciplinar. O que necessita é que as pessoas que mandam e que decidem entendam que isso é muito importante. Porque Rio Preto já foi, no passado, o inicial de muitas coisas. Cirurgia cardíaca, por que não as pessoas se unirem, trazer o melhor para a cidade? É isso. Melhor para a cidade é formar as pessoas daqui, levar as pessoas para conhecimento cada vez mais, discutir o que hoje não está tão bom, melhorar e conversar. Não existe absolutamente antipatia. Nós temos que ter empatia pela cidade, pelos pacientes daqui.
É isso. É aqui que está meu filho. Exatamente. Doutor, aproveitando, eu acho que isso a gente já aproveita para tocar no outro tópico, que eu acho que tem tudo a ver, a gente até já conversou, do que é a medicina personalizada, né? A gente vê, nesse caso, não existe, acho que doença nenhuma, não existe um santo graal, né? No caso de um santo graal para resolver o câncer, né? Então, ela vai depender muito da pessoa, vai depender do organismo, e são várias técnicas. Então, essa seria uma técnica a mais a ser empregada, né? Sem dúvida. O que dá pra gente falar hoje desse futuro da medicina personalizada para as pessoas, né? Que a gente conversou outra vez, mas acho que é importante voltar, já que esse assunto seria uma avaliação clínica, né, da pessoa para saber o que ela responderia, dependendo, não só falando do câncer, mas de uma maneira geral? Justamente eu falei para a Rita isso no outro dia, e falei para outras pessoas. Na realidade, nós temos que voltar um pouco para aquele médico de confiança da família. Que eu acho que é a coisa simples, mas a mais importante. Você ter confiança em algum médico que lhe dê uma orientação adequada, nem que ele não seja da especialidade, que na realidade ele possa ser como se fosse aquele consultor para falar, olha, se você for por esse caminho, você vai chegar em Buenos Aires. Se você for por esse outro caminho, você vai chegar em La Paz. Se você for por esse outro caminho, você vai chegar em Manaus. E quais são os resultados? Você vai chegar em 3 cidades. E qual vai ser o resultado? Manaus tem isso. Se você for para La Paz, tem isso. Você vai ter que subir. Se for para Buenos Aires, você vai ouvir tango. Então, na realidade, você dá a opção para a pessoa. Não, eu quero tango. Então, o caminho é esse. Porque vai acontecer isso. Então, na realidade, eu acho que começa a coisa de você ter as pessoas, ser o seu médico de família, para chegar onde você quer na medicina personalizada. Para saber daquela tua família, a repetição de casos, que tipo de casos teve, os teus antecedentes que teve, para saber quais são as perspectivas, mediante dados que hoje tem de vários painéis, do ponto de vista de estudos genéticos, de poder dizer a possibilidade do que você possa vir a ter aqui ou ali, para que você possa decidir. Isso, na realidade, é uma medicina personalizada, é que eu falei para a Rita, e que provavelmente deve sair. Hoje em dia você está começando a ver pacientes que faleciam com 65 anos de idade. No passado da década de 50, as pessoas faleciam com 50. Hoje, 76, 77 anos. Ou seja, essas pessoas passaram ao longo da sua vida por vários embates, por várias infecções, por várias situações, por várias cirurgias. Muitos chegam com um motor, com a lata, vamos dizer assim, muito boa, nessa fase, outros chegam com a lata meio estragada, meio, vamos dizer, com muitos problemas. E você, com estudos hoje em dia de painéis e de estudos genéticos, você já tem como predizer qual tipo de droga você vai utilizar em relação ao estado geral desse paciente e saber até, isso acontece em leucemia, qual tipo de droga você deve utilizar. Qual o tipo de droga que você tem que fazer. E você vai ver como é que está o paciente. Qual é o grau de performance que ele tem. Para que você não cure, mas ele morre. Você mantém ele vivo e com o estado geral melhor. Então, tudo é um conjunto de situações que se chama-se medicina personalizada. Para você que tem o mesmo nome de doença, aparentemente igual ao dela, exatamente o mesmo tipo de célula que eu olho, eu vou na citogenética ver uma diferença. Porque a citogenética, ou alterações que tem dos pacientes de 55 anos, é diferente da de 75. Você vai ver, e a gente tem visto hoje, nós temos começado a observar com maior quantidade de pacientes com essa característica, que tem alterações genéticas, muitas alterações que não são a característica do que a gente vê, digamos, no adulto jovem. Eu até aproveitando, acho que o pessoal lembra, né? A gente até conversou um pouquinho antes do caso da atriz Angelina Jolie. Ela teve, né? A mãe dela, se não me engano, morreu em decorrência de câncer de mama. Ela fez. Hoje a gente tem tá muito acessível essa questão do teste genético, né? Sim. Precisa ver também qual que é a qualidade, digamos assim, né? Não sei se deve ter uma certificação, né? Que tem vários laboratórios fazendo, mas enfim. Ela fez e daria, acho que 90% de chance
desenvolver câncer de mama. O que ela fez? Ela retirou os seios, né? Ela teve uma ação que gerou muita polêmica na época, né? Deveria, não deveria? É claro que isso é uma questão particular e pessoal dela. Como era muito alta, ela fez isso, mas a gente tem visto, né, essa facilidade de acesso das pessoas hoje. Acho que 400, 500 reais você faz um teste genético que pode ter algum marcador lá. Sem dúvida. E isso pode ajudar, né, a pessoa até a mudar o estilo de vida. Não quer dizer que é fatalista, né, doutor? Ali o fato de você ter, claro que você tem a possibilidade, não é fatalista, mas talvez você mudando o seu estilo de vida você possa colaborar, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. O estilo de vida é uma situação importante. Cada vez mais, desde o ponto de vista alimentar das pessoas, de como elas agem, diferentemente. Eu sei muito bem, pela minha idade, era muito diferente na época que eu tinha, digamos, 30 anos, do que eu vejo as pessoas de 30 anos hoje. É bem diferente. As pessoas com 50 anos, no passado, quando eu era mais jovem, praticamente já tinham parado, eram todas aposentados. Hoje você pega pessoas com 70 anos extremamente ativas, jogando beach tênis, andando para lá, para cá, coisa que não era frequente no passado. Né? Ficavam muito mais restrito, porque ele era deixado de lado. Hoje em dia, essa população mais idosa, agora estou defendendo o meu lado, né? Essa pessoa mais idosa tem ainda lenha para queimar, vamos dizer assim. Tem o que passar de experiência do ponto de vista. E a mesma coisa em relação aos pacientes. Ele não vai chegar lá, eu quero fazer o teste genético para saber o que eu tenho que fazer. Não. Ele precisa primeiro ter o seu médico de confiança para avaliar isso aí direitinho, para falar, não vai valer a pena, vou fazer um teste desse que não é tão simples, leva algum tempo também, ele não é custoso, muitos planos de saúde não vão autorizar, porque se não tiver uma justificativa para a solicitação de novos sequenciamentos genéticos novos, que é o NGS que eles chamam, para que você faça isso direitinho. Muitas vezes não há necessidade para isso daí, mas evidentemente que tem pessoas que têm condição. Se tiver uma boa orientação, você vai ter uma conduta adequada, não só para si, como para sua família. Melhor. Isto que seria a medicina personalizada. Esse medicamento para você não funciona se você tiver este tipo de doença. É melhor agora esperar, não tratar, ver se tem algum tipo de alteração para você dar esse medicamento à quimioterapia, por acaso. A leucemia mais frequente é a leucemia linfóide crônica, que dá nas pessoas na faixa etária de 65 anos de idade. Uma das condutas inicial e passou a ser feito mais diagnóstico foi por critérios, que passou a diagnosticar mais precocemente. Então você passa a ter mais gente. E aí veio um problema. O que eu vou fazer? Que eu encontrei. Devo fazer alguma coisa? Tem alguma alteração genética? Isso vai te dar uma linha. Porque muitas não têm. Um caso é diferente do outro. Então você vai ter que ter um bom senso de saber o seguinte: prefiro meu paciente vivo do que curado e morto. Tá certo. Bom, tem mais alguma pergunta? Bom, é só para encerrar mesmo. Então, eu acredito que, né, que dentro dessa nova não, né, mas da célula T, só para deixar claro, ela não tem outro tipo de indicação para outro tipo que não seja o linfoma? Ou tem alguma indicação? Não, esse tipo só, CAR-T-cell, é específico para leucemia linfoblástica aguda e para leucemia, para linfoma difuso de grandes células, o linfoma não Hodgkin. Só para essa? Para elas, porque foi montada para ela, que é a base da alteração na célula T, que tem especificamente para isso, apesar de que o linfoma difuso é de grandes células B também. Ou seja, atua nos linfócitos, vamos dizer assim. Certo. Então é mais para isso. Tem para o mieloma alguns trabalhos, e a gente acha... Mieloma é o câncer de pele? Ou... Como? O mieloma é o câncer... Não, mieloma é uma outra doença, que é uma alteração a nível de medula óssea, que acontece com o aumento de uma célula, que são os plasmócitos, que formam um aumento e vai destruindo
praticamente os ossos, causando destruição, lise, fraturas, e que leva na sua sequência a uma insuficiência renal. Acho que eu confundi com melanoma, né? Melanoma seria uma outra coisa. Né? Seria um mieloma múltiplo. É uma doença específica de um crescimento anormal de uma célula que tem dentro da medula óssea em pouca quantidade. Frequentemente menos de 2%. Porém, ela começa a aumentar e essas células que têm uma característica específica começam a se juntar e elas levam formando a uma situação de produção exagerada de imunoglobulina. Como são proteínas, elas podem entupir o rim. Muitos dos diagnósticos são feitos devido a problema renal. A pessoa desenvolve uma insuficiência renal, tem uma certa idade, e aí você vai ver, vai estudando e você encontra essa doença. Para os outros tipos de tumor também não tem. O adenocarcinoma não dá também, né? Eu, pessoalmente, não sei se tem. Provavelmente eles devem estar, né? Eles devem estar evoluindo. Na realidade, esse tipo de tecnologia, antes disso, dependendo do tipo do adenocarcinoma, dependendo do que ele seja, no local que ele se apresente, pode vir a ter outro tipo de alternativa. Se for na parte intestinal, uma cirurgia poderá ser benéfica. Associação com quimioterapia, depende do tipo que você vai ter, aonde ele vai estar localizado. Sim. Então, na realidade, a terapia vai ser muito dependente do tipo de tumor. E o CAR-T-cell, como ideia geral, é uma modificação de um tipo de célula, que é específica para essa doença. Sim. Bom, eu acho que é isso, acho que é importante, né, a gente frisar também, que esperamos, né, que tenha, é uma técnica, é uma forma a mais a gente combater, né, como disse o Dr. Milton, a gente tem outras maneiras de combater linfomas e tal, mas quem sabe, né, Rio Preto, a gente tem grandes hospitais aqui, claro. Temos FAMERP, né, que é a faculdade, temos hospital de base. Quem sabe isso comece a vir para cá e ajudar a salvar vidas. Eu acho que o mais importante de tudo, é claro que tem toda uma pesquisa, mas não se limita à questão do medicamento em si, você tem que ter o treinamento, você tem que ter os protocolos e tal. Quem sabe a gente possa, né, tá ali em Ribeirão, quem sabe vir aqui pra gente, aqui para Rio Preto. Espero que também nossas autoridades públicas também, né, que isso não é só uma questão da saúde, mas autoridades públicas também possam estar trazendo esse novo procedimento aí, não tão novo assim, mas pelo menos que ainda tem poucos casos aqui. A gente está falando, acho que foram 12 casos, né, mais ou menos isso, né? É o que me passaram, na realidade eu não tenho absoluta certeza, me passaram esse tipo de número que foi feito de uso compassionado. Compassionado é que aceitaram fazer, mas você tem que fazer um projeto de pesquisa específico, porque você está mexendo aí com medicamento no fundo. Então a Anvisa precisa liberar. E na realidade a gente tem que evoluir para que as pessoas entendam a importância disso. E isso que é importante, isso eu sempre falo, eu sempre digo, a gente pode ser poucos, pode saber muito pouco, mas tem que ser ambicioso. Quando você tem que evoluir, você tem que ter a ambição de fazer o melhor com o que você tem. E você sempre tem que ter uma ambição de fazer bem feito. É o mesmo trabalho fazer bem feito ou mal feito. Isso dependemos do aspecto político, governamental e do entendimento das instituições públicas e privadas de que tem necessidade de investir. Porque é o futuro da medicina. Então, é este o momento, e a imprensa tem ajudado muito, né, ao longo do tempo na divulgação dos resultados. E tem que continuar desse jeito, mostrando que há a possibilidade de você fazer um bom trabalho, às vezes com pouco serviço. Né? É o que nós temos no nosso projeto, nosso programa multidisciplinar de atendimento à distância, não custa nada. É só juntar 6, 7 pessoas para atender e resolver o problema do paciente que está no Piauí, em Cuiabá, dos pacientes que vêm aqui tratar com a gente. E não custa absolutamente nada, custa a internet, o equipamento para eles nos ver e nada mais, nada menos do que um conjunto de pessoas que mandou as questões para que ele responda e as dúvidas sejam resolvidas com um grande número de pessoas que talvez ele tivesse que ir a vários lugares e ter um gasto exagerado. Simples. Tem que utilizar as condições que você tem, mas sempre tem ambição. Tá certo.
Queria agradecer a Rita Fernandes. Muito obrigada a todos. Doutor Milton também por esse bate-papo. Lembrando que no domingo, né, Rita? Sim. A gente vai ter na revista Bem-Estar, a gente tem uma reportagem falando desse caso específico de Ribeirão, mas também com o Dr. Milton contando um pouco, né? Falando de boa parte também do que ele falou aqui com a gente. Sim. Então, confira também a revista Bem-Estar, que vem encartada no Diário da Região, do próximo domingo, dia 11. Dr. Milton, mais uma vez agradeço o senhor aqui, atenciosamente veio conversar com a gente e sempre, né, muito... A gente pede, tem algum assunto, saiu, principalmente dessa área, que o senhor é o Papa, né? O Pelé, né? O Pelé agora já virou adjetivo, o nosso Pelé aqui da área de transplante de medula óssea aqui em São José do Rio Preto, e veio aqui gentilmente também bater esse papo. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Milton. Agradeço e estarei sempre à disposição de vocês quando realmente tem uma necessidade de divulgação, do ponto de vista positivo, prudente e não exagerado, além do que realmente é. É somente isso, eu agradeço novamente. Obrigado, então. E você também que acompanhou a gente, acompanhe, né, nossas redes sociais. Essa entrevista vai estar no YouTube, vai estar também no seu podcast, como podcast, mas no seu agregador de podcast favorito. E então, obrigado pela companhia até agora. Também entre, né, no YouTube, deixe seu comentário, sua consideração, curta a nossa página. Um forte abraço e até mais.